Quando a gente pensa no Albert Einstein, logo vem na cabeça a teoria da relatividade, né? Aquelas equações que mudaram o mundo. Mas e se o jeito que ele pensava pudesse nos oferecer um kit de ferramentas poderoso para lidar com os desafios do dia a dia? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar, usando como nosso guia o livro Einstein para Distraídos. Essa frase famosa dele já dá o tom da nossa conversa. Ela diz tudo, né? Se a gente está preso no ciclo, a solução não é só pedalar com mais força no mesmo lugar, mas sim encontrar um caminho novo. É um convite para a gente virar a chavinha e pensar diferente. E aqui está a base de tudo. Para o Einstein, superar um desafio exigia elevar o pensamento, mudar a perspectiva. É uma ideia que parece simples, mas é profundamente transformadora. E ela que sustenta 3 princípios bem práticos que a gente vai ver: como perguntar, como imaginar e como viver com mais propósito. Então vamos começar com a primeira ferramenta, que é sobre a arte de redefinir o problema. Afinal, a qualidade de uma resposta depende totalmente da qualidade da pergunta que a gente fez lá no começo. Pensa só no poder dessa declaração. Isso revela a prioridade do Einstein de um jeito surpreendente. Ele entendia que a maior parte do trabalho não era correr para achar uma solução, mas sim enquadrar o problema do jeito certo desde o início. E a chave para fazer essas perguntas melhores é o tal do pensamento lateral. É sobre desafiar nossas próprias suposições, sabe? Sair daquele trilho mental que a gente usa todo dia. É olhar o problema de lado, de cabeça para baixo, de qualquer maneira que não seja a mais óbvia. Vamos colocar isso em prática. Pensa um pouquinho nesse enigma. A nossa mente, na hora, assume que Antônio e Cleópatra são pessoas, certo? Pois é, essa é a suposição que nos prende numa lógica que não leva a lugar nenhum. E isso ilustra a solução de um jeito brilhante. Uma simples mudança de perspectiva e, pronto, a resposta aparece. A pergunta certa não era quem os matou, mas sim o que são Antônio e Cleópatra. Fazer a pergunta certa realmente muda tudo. Ok, uma vez que a gente aprende a fazer novas perguntas, precisamos de uma nova ferramenta para respondê-las. E é aqui que entra o nosso segundo princípio: liberar o poder da imaginação. Para o Einstein, a imaginação não era só coisa de artista, não. Era uma ferramenta de descoberta. O conhecimento nos mostra o que já é, o que já existe, mas é a imaginação que aponta para tudo aquilo que pode vir a ser. Essa distinção é fundamental. O conhecimento, muitas vezes, é uma experiência que a gente pega emprestada, um acúmulo de informações do passado. Já a imaginação, por outro lado, é o que permite a gente criar algo genuinamente novo. E dá para ir ainda mais fundo nisso. Pensa assim, se o conhecimento é ler um livro sobre natação, e a sabedoria é aprender a nadar com a própria experiência, a compreensão é sentir a água, estar presente no momento. É como um espelho que reflete o agora, sem a poeira do passado. O ponto mais importante é que a imaginação é como um músculo. Não é algo que a gente tem ou não tem, sabe? Ela pode e deve ser fortalecida. Por isso, a sugestão é ter hábitos diários e práticos para exercitar essa imaginação e mantê-la sempre afiada. Então, se a gente já aprendeu a fazer perguntas diferentes e a usar a imaginação para encontrar novas respostas, como a gente decide qual caminho seguir? Isso nos leva à ferramenta final, a nossa bússola interna, o foco no valor. Essa citação propõe uma mudança de perspectiva gigantesca. O foco deixa de ser o que eu posso obter e passa a ser o que eu posso oferecer. O sucesso muitas vezes é sobre receber aplausos. O valor é sobre ter um caráter que mereça ser aplaudido. E olha que curioso, uma pesquisa reforça essa ideia. Quando perguntaram para as pessoas o que elas mais apreciam nos outros, elas não apontaram para a riqueza ou fama. Elas valorizam qualidades de caráter, como sinceridade e honestidade. Isso conecta a ideia de valor à felicidade de um jeito muito claro. O propósito se torna uma âncora muito mais estável do que apegos externos. Pessoas e coisas podem mudar, mas uma meta que tem significado para a gente nos dá uma direção constante. E para tornar isso algo prático, o caminho para descobrir essa meta não é sobre uma grande revelação, mas sim sobre pequenas ações consistentes. É um processo que a gente constrói com disciplina e autoconhecimento, dia após dia. Agora vamos amarrar esses 3 princípios. A teoria mais famosa do Einstein, a da relatividade, pode ser a metáfora perfeita para a gente entender como criar a vida que desejamos. Porque se o valor é a nossa bússola, a relatividade é o mapa que nós mesmos desenhamos. O Einstein tinha esse jeito genial de simplificar ideias complexas. Ele mostra aqui que o tempo não é fixo. A nossa percepção dele é totalmente moldada pela nossa experiência e pelo nosso engajamento com o momento.
E isso se aplica diretamente às nossas vidas. A rotina faz o tempo voar porque o cérebro não registra nada de novo. E é aqui que as nossas ferramentas entram. Quebrar a rotina, usar a imaginação e fazer novas perguntas. Tudo isso para criar experiências que enriquecem e alongam a nossa percepção do tempo. E isso nos leva à reflexão final. A nossa percepção do mundo, se ele é um lugar de oportunidades ou de ameaças, é o que molda a realidade que a gente experimenta. As ferramentas que vimos hoje nos capacitam a construir essa percepção. E essa escolha, a de como vemos o universo, pode ser a relatividade mais importante de todas.